Oi, gente. Hoje a gente está em mais um episódio do podcast Transforma. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial. Ele é o Danilo. E estamos aqui também com a Rebeca, que vai trazer mais dinâmica para essa entrevista. E, primeiramente, muito obrigado, Danilo, por aceitar o convite e por passar mais informações para a gente sobre a temática trans e compartilhar o que você tem para oferecer. E se apresente, fale sobre você, quem é Danilo, a gente quer saber um pouco. Bom, essa pergunta, quem é Danilo, demanda muita terapia ainda. Pessoal, bom dia, então. Primeiramente, queria agradecer ao Alfredo e a todo o grupo pelo convite, por estar aqui com vocês. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivenciado e aprendido, especialmente nos estudos com a população trans. Eu sou médico de formação, sou professor do Departamento de Saúde Coletiva, no curso de Medicina da Federal de Uberlândia. Eu fiz meu mestrado na área de Psicologia e meu doutorado na área de Saúde Pública em duas instituições, na Faculdade de Medicina da USP no Brasil e na Universidade Miguel Hernández na Espanha. E no meu doutorado eu desenvolvi uma pesquisa sobre a relação a dinâmica das relações familiares com o cuidado em saúde da população trans. Então eu estou à disposição para conversar com vocês sobre essa pesquisa e o que mais eu puder contribuir e também aprender junto, né? Que eu acho que a gente sempre aprende nos encontros, nas trocas, e eu com certeza tenho ainda muito a aprender. Primeiramente, Danilo, eu gostaria de te agradecer também, né, como o Alfredo já disse, todo o grupo, por você estar aqui hoje. A gente gostaria de saber um pouquinho por que você escolheu essa temática, enfim, qual foi a razão disso, para você estar seguir todo o seu estudo, né, na questão tanto da psicologia, para ter uma abordagem mais geral, né, uma abordagem mais completa, e depois no seu doutorado, a questão familiar, e mais especificamente com a população trans. Você poderia falar um pouquinho disso pra gente, por favor? Claro, com prazer. Bom, então, do ponto de vista dos estudos, quando eu terminei minha residência, quando eu terminei a graduação, aliás, voltar um pouquinho antes na graduação para entender como que eu cheguei na questão de gênero e sexualidade. Quando eu estava no curso de medicina, no terceiro período, eu comecei a perceber que a gente tem muitos discursos na medicina relacionados às especialidades médicas com as questões de gênero. Então, assim, tal especialidade é mais adequada para homens porque exige força. Tal especialidade é mais adequada para mulher porque ela vai conseguir ter uma agenda mais fixa, vai ter tempo para cuidar dos filhos, para cuidar de si, cuidar da casa, né, e tudo mais. Então eu comecei a perceber que essas concepções eram muito fortes, então me interessou estudar mais sobre gênero e sexualidade e eu desenvolvi uma iniciação científica na graduação com esse tema. Então, com isso, eu fui me aproximando muito da temática de gênero e sexualidade, principalmente da professora Flávia Teixeira, da UFO, né? E ela tem um trabalho com o CRASH, que é o Centro de Referência em Atenção Integral à Saúde Trans, né? Terminei a minha graduação, ela me convidou para atuar como médico voluntário desse serviço, onde eu atuei por 2 anos. E aí, durante essa minha atuação, durante a residência médica, eu comecei a perceber que a questão familiar era uma questão chave para as consultas, no meu caso médicas, né, mas eu imagino que para de outras áreas também, então era uma questão chave para a saúde. Mas a consulta ela é muito rápida, são muitas demandas, eu não conseguia aprofundar naquilo, né? Logo em seguida eu comecei o mestrado, e aí no mestrado eu participei de uma pesquisa nacional que eu fiz a parte dos médicos de Minas Gerais, com entrevistas a médicos e médicas, principalmente mais médicas do que médicos, de família e comunidade de Belo Horizonte e de Uberlândia. E a gente sabe que a atenção primária à saúde é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, né? Então a gente foi nesse local justamente por isso, para entender como que os médicos entendiam o acesso e a qualidade da atenção integral à população LGBT. E aí nessa pesquisa a gente identificou, foi uma análise de discurso dessas médicas e desses médicos, nós identificamos 3 discursos que a gente intitulou de discursos do não. Então sempre que os médicos e médicas falavam sobre a
qualidade da atenção integral e o acesso da população LGBT, a gente tinha 3 eixos desse não. O não saber e o não querer. Então, a não diferença ela é formada por discursos assim: nós tratamos todo mundo igualmente, não existem diferenças de tratamento, todos são iguais. Do ponto de vista das interações sociais, esse discurso ele é muito bem aceito, porque ele é muito bonito, né? A gente não tem preconceito, nós somos todos iguais, tratamos todos igualmente. Mas a gente sabe que na prática a gente apaga as diferenças, a gente apaga as singularidades e nos afasta de um cuidado integral. Então existem especificidades que inclusive não estão relacionadas exclusivamente às questões de sexualidade, né? Existem outros aspectos relacionados à vulnerabilidade da população LGBT que ao acionar esse discurso a gente não alcança, né? O discurso do não saber era muito acionado assim, ó, eu até gostaria de cuidar melhor dessa população. Não tenho formação para isso, não me deram isso na graduação e não me dão formação continuada depois para isso, né? Então, e aí na análise de discurso não nos interessa fazer um julgamento se o discurso é verdadeiro ou não, né? Nos interessa saber a constituição desse discurso e como que ele é acionado e o que ele produz, né? Então a gente percebia que para muitos outros temas o não saber não era um impeditivo para procurar saber ou mesmo até mesmo para atender, mas para a população LGBT sim. E o discurso do não saber, da não diferença e do não querer, né? E o discurso do não querer, ele falava muito a respeito, ele exaltava muito a autonomia dos usuários e usuárias LGBT no SUS. Então, assim, a unidade de saúde existe, nós temos uma equipe pronta para atender essa população, mas eles e elas não querem estar aqui. Então, é um discurso assim, eu respeito a autonomia, se eles não querem estar aqui, tudo bem. Mas, na verdade, a gente não para pensar por que eles não estão e se eles realmente não estão. Porque, às vezes, estão, mas não estão conseguindo se expressar que são da população LGBT, ou a gente sabe, né, que as barreiras no acesso, o uso do nome social, no caso das pessoas trans pelos profissionais de saúde, tudo isso impede. Então, não basta que exista uma infraestrutura física, recursos humanos para atender, se a gente não tem uma qualificação para cuidado integral da população LGBT. E aí eu terminei o mestrado e essa questão da família estava ecoando em mim, né? E muito, aí o mestrado fomentou isso muito mais, né? De tentar entender tudo isso. E aí, então, eu procurei desenvolver no doutorado essa pesquisa. Então, eu atuei no serviço em 2013, 2014, 15 e 16 eu fiz meu mestrado, no segundo semestre de 2016 eu ingressei no doutorado. Então, nessa época, em 2016, já começaram a ter alguns estudos que mostravam, olha, a pessoa trans que vive uma rejeição familiar, quando ela expressa uma identidade trans na família, quando ela performa uma identidade trans, ela tem piores níveis de saúde. Ela está mais sujeita à depressão, a suicídio, até mesmo a infecções sexualmente transmissíveis. Enquanto que a pessoa tem o apoio da família, ela tem melhores níveis de saúde, ela tem mais qualidade de vida. Então já começava a se mostrar essa relação que lá nos atendimentos me chamavam a atenção. E aí me interessou saber por que isso acontecia, ou seja, quais eram as concepções de família, de pessoas trans, de familiares, para entender melhor um pouco dessa relação. Viu? Desculpa se eu falei muito, viu, gente? É porque a gente vai empolgando, né? Mas em síntese eu acho que é isso, porque que eu cheguei aqui, né? Não, mas tem que falar muito mesmo, a gente quer saber mais. E como é que foi essa pesquisa? Você entrevistou pessoas trans? Você foi na casa deles? Como é que foi essa dinâmica? Bom, foi uma dinâmica muito complexa, porque a gente decidiu fazer uma pesquisa qualitativa através de um método que a gente chama de etnografia. Então, a etnografia, de uma forma bem simples, é uma escrita sobre uma determinada cultura. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa trans. Até onde eu sei, eu não tenho um familiar trans, mas eu quero responder uma pergunta que relaciona as pessoas trans com a família. Então eu preciso me aproximar delas o máximo possível para que eu possa compreender essa cultura, compreender como são essas dinâmicas. Então eu fui para um serviço de saúde
no qual eu permaneci durante 8 meses, acompanhando toda a dinâmica do serviço. E aí eu utilizei 3 métodos principais. Um deles é o grupo focal, que é basicamente uma entrevista em grupo, para que a gente possa perceber como que as pessoas defendem pontos de vista, como que elas compartilham suas histórias de vida, né? Então é interessante se você fazer com grupos semelhantes, que tenham questões semelhantes para tratar, né? Entrevistas individuais sendo estruturadas, então, com base na literatura, a gente construiu um roteiro em que a gente procurava saber quais eram as concepções de família, quais eram as concepções de transexualidade, de saúde, quais relações se percebia entre saúde, entre família, entre transexualidade, quais eram as histórias de vida que compunham, né, as histórias dessas pessoas, e a observação participante, que é quando você observa o funcionamento desse serviço, também com um roteiro com foco nas suas questões de pesquisa. Então, como é que os familiares chegam no serviço? Como é que eles interagem com os profissionais? Que tipo de pergunta eles fazem? Que demandas que eles trazem? Eles entram junto para consulta? Eles não entram? Quando eles entram juntos, existem tensões? Existem facilitadores? Então, tudo isso entrou na construção desse conjunto de dados para essa análise qualitativa, né? Então, foi uma pesquisa etnográfica com entrevistas, grupo e observação participante. Danilo, além disso, eu gostaria de trazer um pouquinho desses 3 viés que você disse, né, em relação principalmente ao não querer, não ter conhecimento e ao não querer. Porque a gente, tendo um pouquinho dessa experiência de gravar os podcasts, entrevistar as pessoas, a gente vai ouvindo certas histórias, assim, que sempre tem pontos em comum. E o ponto em comum principal que eu enxerguei claramente, né, foi essa dos profissionais de saúde que eles procuraram do SUS, respondiam que não sabiam ou não gostariam de atendê-los. Então, assim, isso fica muito claro. Além do mais, quando eles já chegam na UPA, enfim, qualquer outro lugar, e se identificam como pessoas trans, eles já disseram que já sofreram preconceito, tanto em relação a o médico não respeitar nem o nome social, não respeitar várias coisas, então às vezes eles se sentem obrigados, assim, a procurar médicos particulares quando eles conseguem, ou se não fazer, por exemplo, vaquinhas online para conseguir a cirurgia, alguma coisa assim, porque eles, a maior fala assim que a gente ouve é que eles se sentem ofendidos, eles se sentem oprimidos, enfim, eles não se sentem bem procurando o sistema de saúde. E quando eles conseguem atendimento, mesmo passando por certos tipos de constrangimento, o SUS ainda não oferece, por exemplo, os hormônios, todos os utensílios que deveriam, em tese, né, para eles conseguirem fazer a mudança deles, né. Então, assim, você tem alguma coisa para compartilhar com a gente em relação a isso? Tanto em relação aos tratamentos, né, a questão os hormonais, como que isso é custeado, como que não é, se é falta de informação, se realmente isso é verídico que o SUS não fornece, quando eles conseguem realmente o atendimento, enfim. Essa é uma pequena provocação, porque, assim, tem o seu lado médico, que é incrível também, a gente está ouvindo, mas só que você é uma pessoa que quer ajudar, que está disposta, que, enfim. Mas também tem esse outro lado da gente ouvindo dos vieses que não simplesmente, assim, querem a questão da igualdade, mas deve haver um nível de igualdade de acordo com as diferenças, né? Então, assim, a gente não pode dar uma medicação para todo mundo. Não existe isso. Então, a gente também, assim, pelo menos na minha visão, né, que isso está errado, porque todo mundo deveria ser tratado de acordo com suas diferenças. O mundo é diverso, e isso é que faz o mundo incrível, lindo, maravilhoso. Senão a gente não precisava de médico, não precisava de nada, todo mundo ia ter a mesma doença, mesmo tudo, mesmo tratamento. Então, assim, se você puder compartilhar um pouquinho da sua experiência em relação a isso, eu agradeceria. Rebeca, muito obrigado. Realmente, suas colocações são muito pertinentes e, infelizmente, essa é a realidade que muitas pessoas LGBT enfrentam nos atendimentos, especialmente a população trans, né?
E aí eu sempre penso no seguinte sentido: eu, como cidadão, professor universitário que recebi investimento da sociedade para trabalhar com essas temáticas, o que eu devolvo para a sociedade disso, né? E aí, tanto a pesquisa do mestrado quanto a pesquisa do doutorado, se a do doutorado tem outros resultados mais específicos que eu posso comentar mais adiante, mas uma questão que elas têm em comum é a necessidade da educação em saúde para a comunidade e principalmente na formação, né? Então eu começo com o meu papel de formador de estudantes de medicina, de futuros e futuras médicos e médicas, né? O que a gente fez diante dos resultados dessa pesquisa? A gente implantou uma disciplina obrigatória no curso que discute as questões de gênero e sexualidade no âmbito da saúde coletiva. Então, o objetivo é formar mesmo os médicos e médicas para cuidarem dessa diversidade. E aí tem um relato que é muito interessante, porque a gente procura sempre trabalhar com metodologias ativas de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente trabalha, no caso dessa disciplina específica, com aprendizagem baseada em projetos. Basicamente, o estudante ele se depara com uma realidade e ele constrói uma resposta para aquela realidade embasado na literatura. O grupo que trabalhou com a população trans especificamente, eles propuseram a construção de uma linha de cuidados para a população trans, justamente pensando nessas especificidades, né? Então, assim, o que a gente já tem sobre, quais são essas diferenças do cuidado, o que a gente precisa saber para cuidar bem, para ofertar e tudo mais. E aí a gente pede que eles apresentem esse projeto numa produção audiovisual, em que eles apresentem de forma criativa para a turma, sensibilizando a turma para aquele conhecimento, para aquilo que foi produzido. Eu achei muito interessante que eles fizeram uma entrevista com uma mulher trans usuária do serviço de saúde. E eu achei muito interessante, assim, como a gente conseguiu alcançar neles essa formação, porque eles perguntam para ela no vídeo, assim, olha, a gente vai apresentar esse vídeo para os nossos colegas que serão médicos e médicas. O que você, enquanto mulher trans, gostaria que eles soubessem para cuidar melhor de você e de outras pessoas trans? Então, essa atitude deles já me marcou muito, e a resposta dela me marcou mais ainda. Ela falou assim, olha, informados, aprendendo a nos tratar pelo nosso nome, já há uma transformação significativa. Porque se você não me chama pelo meu nome, a nossa relação sequer começa. Então, como é que você vai saber o que eu quero de você se você não é capaz de me chamar para uma consulta pelo meu nome? Então, assim, o que cada pessoa trans vai querer vai depender. Cada indivíduo é cada um tem sua integralidade, tem a sua especificidade. Mas o que é comum a todas nós é começar a relação. Então, comece nos tratando pelo nome, e isso é um grande avanço, né? E a gente percebe na última década um avanço e no entendimento sobre a transexualidade. Infelizmente, as queixas sobre desrespeito ao nome social persistem. Então, as pesquisas de 10 anos atrás, por exemplo, falavam disso, e na minha pesquisa de doutorado, 10 anos depois, eu vi isso, né? Um dos principais entraves é esse. E aí me marcou muito a fala dessa mulher trans, porque é isso, a relação não começa. Você não chama pelo nome, você não legitima, você não reconhece aquela pessoa, né? E aí, claro, ela vai evitar ir naquele serviço de saúde, porque, gente, quem que quer ir num lugar que você não é respeitado? Que te chamam por um nome que não é seu, entendeu? Que não respeitam quem você é. Eu não gostaria de ir. Então, o que acontece? Você evita esse lugar. E aí, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar procurando esse lugar quando você realmente precisa. Situação de urgência, de emergência. Então, você fica de fora de uma série de ações de prevenção em saúde, de promoção em saúde, de educação em saúde. E aí, muitas vezes, o que eu ouvia no mestrado é assim, é uma população descuidada, é uma população que não se cuida. Eles chegam aqui quando já não tem muito o que fazer. E, na verdade, não é isso. Não permite que eles e elas cheguem até nós, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? A gente tem tentado fazer em projetos de extensão com a comunidade. A gente teve uma experiência muito interessante de uma dupla de alunas que a gente foi fazer um grupo na unidade de saúde, e era um grupo de pré-natal, né? Que normalmente é feito com mulheres gestantes, eventualmente os pais estão presentes,
E é muito comum que nesses grupos se abordem questões sobre o parto, os cuidados com a gestação, os cuidados com o bebê, que são temas importantes, sim, para este momento. E aí elas perceberam que, para além desses temas, era importante falar das questões de gênero. Então, assim, você vai ter um filho, ele está na barriga, só de você descobrir qual é a genitália dele, você já projeta nele uma performance de gênero e uma série de expectativas para toda a vida, né? E aí você não percebe que isso faz sofrer. E aí eu não estou falando, não é somente da pessoa ser trans ou não ser trans, né? Nós, homens e mulheres, sofremos com essas expectativas, adoecemos com essas expectativas que são colocadas em nós a partir do momento que a gente está na barriga da nossa mãe, né? Muito interessante que eles usaram imagens disparadoras, né? Então, de um menino vestido, de uma menina brincando de super-herói. E foi muito interessante perceber como essas construções sociais são muito fortes, mas a gente não para problematizar o porquê delas e as consequências delas, né? Então foi um espaço muito potente para pensar assim, poxa, olha o tanto de coisa que eu estou colocando num ser que nem chegou ao mundo, né? E como isso vai impactar para ele lá na frente, né? Então eu tenho tentado, com a ajuda de muitos parceiros, muitos professores, muitos estudantes, muitas pessoas trans que colaboram com as pesquisas, né? Para pouco devolver um pouco para a formação e para a comunidade ações que de fato tentem lidar com este problema. Não é uma coisa que vai resolver de uma hora para outra. A gente está falando de construção social de séculos e que tem uma série de significações e relações de poder envolvidas e tudo. Mas eu também acho que a gente não pode cruzar os braços, né? Então a gente tem que ir começando, encontrando aliados, expandindo as ações, refletindo onde que a gente está errando, onde que a gente pode ser mais acolhedor, né? E a gente não faz isso se a gente não ouvir as pessoas. Em relação ao SUS especificamente, como eu estou muito na docência, eu não vou saber te falar detalhes da assistência, né? Então eu não vou correr o risco de falar do que eu não sei para não falar errado para vocês. O que eu sei é que existe a portaria do processo transexualizador, né, que regulamenta uma série de inclusive da questão hormonal das pessoas trans. Existem muitos conflitos, muitas disputas nas construções dessas portarias, muitas questões que precisam ser melhoradas, mas já é uma questão de direito mesmo. Então, eu acho que é procurar nos serviços de saúde os melhores fluxos, os melhores encaminhamentos. Aqui em Uberlândia a gente tem o centro de referência, que funciona às sextas-feiras lá no HC, que pode ser procurado. Talvez possa se entrar em contato com os profissionais de lá para indicar, caso esteja com algum problema em outro lugar, para onde se dirigir, né, qual que é o fluxo mais adequado. Mas eu acho que é importante conhecer essa portaria e lutar pelos direitos que se tem, para que eles possam ser de fato concretizados, né? Eu acho que o SUS ele enfrenta vários dilemas, vários desafios, a gente luta pelo fortalecimento dele o tempo todo, e eu acho que a gente começa por esse controle social, por essa participação social, né? Então, cobrando, participando, conhecendo, até para que a gente possa tornar ele cada vez mais efetivo. Nossa, você falando do atendimento, do nome social, não está muito ligado no nome social, mas um tempo atrás, a gente fazendo podcast, eu entrevistei a uma mulher trans que conversou com a gente, falou sobre o atendimento e também ressaltou a problemática do nome social, ter que ir lá e o médico não falar nem seu nome, sabe? É muito, muito chato. Ela também falou uma coisa que eu parei para pensar, que, tipo assim, tava totalmente fora do meu escopo, que nunca tinha parado na minha vida para perceber. Até porque eu não sou a pessoa que está inserida nesse meio, eu não tenho lugar de fala desse meio, então a gente tem que ir aprendendo. Aí ela falou que um dia foi consultar e ela estava com muita dor no peito. E o médico falou que eram os hormônios. Só que não tinha nada a ver com os hormônios que ela estava tomando. Era porque ela fumava. Ela tipo, foi em outro médico e ele falou que era porque ela fumava, sabe? E
Você pode falar se, tipo, isso é ignorância mesmo ou entra naquela parte do não saber, sabe? Ou, tipo, como procede isso? Porque parecia que ele só não queria atender ela, culpou ela porque ela estava querendo ser quem ela queria ser, entende? E É difícil a gente julgar uma situação isolada que a gente não conheceu, que a gente não participou. O que a gente sabe é que sim, infelizmente existem profissionais que têm muitas dificuldades em lidar, que têm preconceitos, que não respeitam o nome social, que não oferecem o melhor atendimento possível para a população trans, né? Tem profissionais que realmente não têm formação e querem ter formação e querem saber, né? Por isso que eu acho que educação em saúde é um ponto-chave para a gente conseguir identificar isso. Eu acho que as pessoas, quando elas conhecem sobre qualquer assunto, né, elas conseguem lidar melhor com aquilo, porque no caso da transexualidade em específico, o meu entendimento é que além de conhecer sobre, eu tenho que me conhecer também, porque aí eu tenho que reconhecer meus preconceitos, eu tenho que reconhecer minhas limitações e lutar para mudar isso, né? Então eu entendo que exige um movimento muito grande da parte nossa, não só enquanto profissionais de saúde, de educação, mas enquanto sociedade, de reconhecer, olha, a gente é formado para ser preconceituoso mesmo. Então a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa agir de alguma forma para mudar. Então por isso que eu acho que sempre a educação em saúde é a resposta para a gente lidar com esses problemas. Claro que nessas situações específicas, se houve qualquer tipo de violência, de preconceito, existem meios legais para se lidar com isso, que precisam ser acionados para que a gente também possa fazer valer os nossos direitos e dar uma resposta para a sociedade nesse sentido. Mas a gente sempre tem que pensar na formação, porque quando a gente conseguir formar mais e melhor as pessoas para lidar com a diversidade, menos a gente vai precisar de medidas tão violentas assim, né? Então, eu acho que o caminho é por aí. Danilo, além disso, você disse que no seu doutorado você conseguiu identificar pontos bem específicos, ter respostas mais específicas. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Quais foram essas respostas? Quais foram os pontos que você se questionou, né? E você encontrou nas pesquisas, para a gente poder entender um pouquinho melhor? Claro. Então, a gente percebeu que, de fato, família, identidade e saúde estão extremamente relacionados, né? Então, em síntese, as construções sociais de família e gênero influem muito na saúde da população trans. Então, dessa amostra desse serviço de saúde, a gente percebe que as pessoas elas abraçam esse ideal binário como uma estratégia de sobrevivência. Então, a gente ouviu inclusive de duas pessoas, né, um homem trans e uma mulher trans, que fora do ambulatório não era para que, caso a gente os encontrasse, não era para reconhecê-los e identificá-los como trans. Que fora do ambulatório eram homens e mulheres e ali dentro eles eram trans. Por quê? Quanto mais elas se aproximavam daquilo que é esperado para uma performance de gênero masculino e feminino, mais fácil era o reconhecimento em sociedade para se ter um trabalho, para se estudar. Consequentemente, melhor era o reconhecimento na família, e com isso você conseguia também melhor o acesso ao serviço de saúde, porque o serviço de saúde ele também funciona muitas vezes de uma forma binária, né? O processo transexualizador traz muito essa questão do binarismo. Então a gente percebeu, e foi uma coisa que nos chamou atenção nos resultados, que mesmo a família que trazia, as pessoas que traziam relatos que a família violentava, discriminava, na hora que a gente perguntava quem é a sua família, era essa família que era significada como família, né? Então, basicamente, família, identidade e saúde tinham 3 significados: proteção ideal, decepção, abandono. Então era assim, o que é família para você? Família é tudo de bom, família é amor, família é proteção, família é cuidado, que é uma construção social de família que a gente se depara muito, né? Quem que é a sua família hoje? Ah, é minha mãe, é meu pai, principalmente a figura dos pais e mais ainda da mãe, né? E aí como é que é a sua relação com a família? Minha família me discriminou, minha família me violentou, minha família me abandonou. O que você pensa para o seu futuro? Eu quero resgatar as relações com essa família
ou eu quero construir uma família como essa. Então eu quero ter um esposo, eu quero ter uma esposa, eu quero ter um filho, eu quero ter uma filha, inclusive com expectativas de gênero muito assim, eu quero ter uma filha mulher, porque a filha mulher, ela é mais carinhosa, ela é mais cuidadosa, ela cuida mais da gente e tudo mais, né? Então, aquilo que eu falei, a gente não faz as análises julgando as pessoas, né? Não é um julgamento de por que elas fazem essas escolhas. Mas o interessante é perceber como essa construção social é forte, que mesmo para as pessoas que participaram da pesquisa, que buscaram superar esse binarismo, acabavam reproduzindo ele para sobreviver à violência, para ter o reconhecimento e a aceitação da família, né? E aí, com isso, ter acesso ao serviço de saúde, poder se portar na sociedade e ter um emprego, se colocar na sociedade, ter um emprego, ter acesso ao ensino e tudo mais. E aí, alguns pontos que chamaram atenção. A gente percebeu que existe uma diferença entre aceitação e apoio, né? Porque aceitação é um termo muito comum na população LGBT, né? Ah, meu pai me aceitou, minha mãe não me aceitou. O que a gente percebeu? Que o apoio ele vai além da aceitação. Muitas vezes ele é uma tolerância. Então, assim, eu te tolero porque o código normativo de família fala que a gente não pode abandonar, né? Que família não abandona, que a família não deixa de lado. Mas muitas vezes é assim, eu te aceito, mas eu vou te tratar pelo seu nome de registro. Mas eu te trato pelo pronome que eu te tratava antes. E muitas vezes a gente percebe que muitas pessoas trans topavam esse combinado, porque era um jeito de não perder a família. Teve uma fala de uma mulher trans que me marcou muito, né? E aí eu acho que é um pouco disso que o Alfredo traz, né? Da gente entender essas vivências sem nenhum julgamento, né? Ela falou assim, olha, a gente já perde tanto sendo trans, eu vou ter que perder também a minha família? Assim, a família é muito importante para o cuidado, e reconhecer isso é importante, porque é essa família que é importante que a gente tem que trazer para o projeto terapêutico, para o plano de cuidado. Às vezes a gente pensa assim, nossa, não, discrimina, abandona, rompe relações, vamos ver com o amigo, vamos ver com o esposo, vamos ver com a esposa. Não, a gente vai precisar resgatar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a família que realmente significa para cada pessoa trans. Né, não tem uma receita pronta. Eu também não posso falar que para toda pessoa trans é assim, né? Para cada pessoa vai ter uma família, vai ter um significado. E aí a aceitação, ela vai além, o apoio ele vai além da aceitação, porque o apoio é assim, eu trato pelo nome social, eu quero saber o que você vai fazer no ambulatório, eu quero entender o que é hormonioterapia, eu vou te ajudar com esses hormônios, se alguém falar mal de você, eu vou te defender, eu vou advogar pela sua causa. E aí esse apoio faz toda a diferença para a saúde. Porque quando você é apoiado, você é empoderado pela sua família, pelo seu núcleo familiar, você consegue enfrentar mais as vivências de preconceito, né? Teve um homem trans que ele falou o seguinte, a gente já enfrenta tanta coisa ruim lá fora, se tiver na família, né, um porto seguro, uma paz, a gente consegue ter força para fazer esses enfrentamentos, né? E aí chama atenção como o serviço de saúde especializado, ele é significado como família. Então, muitas vezes, quando a gente perguntava assim, quem é sua família hoje? Para muitos e muitas, o serviço de saúde dado era significado como família. E aí isso é muito interessante para a gente entender as expectativas que são depositadas nesse serviço. E por que ele é significado como família? Porque muitas vezes ele é o último espaço em que eu posso existir, em que eu posso ser tratado pelo meu nome social, em que eu posso ter minha identidade e as minhas especificidades reconhecidas. Então, se esse serviço não for capaz de me acolher, de me cuidar, o meu sofrimento vai ser muito grande, né? Então, assim, por isso que a gente precisa levar o que esses serviços sabem e aprendem para outros pontos da rede de atenção. Para que a atenção primária, por exemplo, cumpra o seu papel com a população trans, com a população LGBT, né? Para que não fique só no serviço especializado, para que não seja somente esse lugar. Porque o lugar da população trans é todo lugar.
todo lugar que eu posso estar, uma pessoa trans pode e deve estar também, né? Então, se a gente deixa isso só para esse serviço, a gente sobrecarrega esses profissionais e a gente não resolve o problema. Então, é importante ter esses serviços na rede de atenção, mas é importante também qualificar o restante da rede para a gente vencer esses preconceitos, né? Então, assim, foram relatos muito emocionantes. Eu também chorei muito, assim, ouvindo, lendo, revivendo esses relatos e percebendo tanto que essas relações familiares são importantes e às vezes a gente nem percebe, né? A gente não percebe que tem tudo isso. Essas construções sociais são fortes. Então, assim, eu rompo, mas eu acabo tendo que aderir para conseguir não sofrer tanta violência, né? Isso realmente é muito ruim. E aí, mais uma vez, a educação em saúde vem de forma muito forte, né? Assim, para os profissionais de saúde compreenderem, né? Eu, por exemplo, quando eu estava lá, eu jamais pensaria que eu teria que pensar na família consanguínea, porque a gente tem aquela noção que abandona, que discrimina, que tem conflito interno porque não quer, e na verdade não é isso, ou pode não ser, né? Depende de cada caso. Ter a noção que esse componente é importante para o cuidado, não dá para você pensar num cuidado integral que abarque todas as dimensões, sem trazer, inclusive, essas que são conflituosas para a discussão e para o cuidado, né? E também de trabalhar esses temas na formação médica, na formação em saúde, com a comunidade, porque quanto mais se conhece, melhor fica, né? Então, assim, tinha muito na época, passava uma novela que falava, né, de um homem trans, contava a história de um homem trans. Então, muitas pessoas contavam isso. Ai, minha avó assistiu a novela e ela aprendeu mais, né? Ai, minha mãe assistiu, conseguiu me entender mais. Que bom, mas não vamos deixar isso só para as novelas, né? Não vamos deixar a educação em saúde só para os meios televisivos. Ela precisa acontecer o tempo todo. Então, é assim, é numa conversa que eu tenho com um amigo, eu me posicionar, eu colocar o que eu sei. Eu estar na fila do supermercado, vejo uma situação de preconceito, eu me posiciono, eu defendo, eu coloco. Então, essa educação em saúde, ela precisa ser cotidiana, ela precisa ocupar todos os espaços para que as pessoas trans, de fato, ocupem todos esses espaços. Ai, Danilo, agora sua fala foi muito tocante, assim, foi muito forte, porque você se imaginar uma pessoa que tem uma família, independentemente dos conflitos que tenham acontecido, enfim, independentemente do que houve, você chegar e ouvir da pessoa que a família dela é o sistema de saúde, são os médicos, são os enfermeiros, são os psicólogos, psiquiatras, enfim, todas as outras pessoas que eu esqueci, mas estão inseridas nesse grupo. É, são a família, é a família daquela pessoa, isso é, ao mesmo tempo, é lindo, óbvio, é incrível que a gente tenha esse suporte, que a gente consiga fazer isso, né? Assim como população, como sociedade para essas pessoas. Mas ao mesmo tempo, isso para mim é gritante, assim, a gente precisa mudar isso. Isso assim é aterrorizante ao mesmo tempo, é assim, é de você querer gritar, de você falar assim, isso é um filme de terror. Porque imagine só, eu como um ser humano, independentemente que já tem acontecido na minha família, enfim, de tudo, das minhas opiniões, porque eu sou uma pessoa de uma personalidade forte, eu milito pelas coisas que eu acredito, sabe? Eu não sou, eu sou que nem você disse, eu sou de chegar e brigar para alguém no meio da rua. Quem é essa pessoa, Rebeca? Não sei, mas ela estava precisando de ajuda e eu fui lá e ajudei. Porque a gente também tem que se posicionar enquanto ser humano, enquanto eu sempre bato na tecla de agente de mudança. Todo mundo tem a capacidade de mudar alguma coisa. Não precisa mudar o mundo inteiro, mas você pode mudar a realidade de alguém. Então, quando a gente leva a fala de outras pessoas, não é o nosso lugar de fala, que nem o Alfredo disse, mas a gente leva um discurso que outras pessoas não ouviriam se não fôssemos nós falando, isso é para ontem. Então, com essa sua fala, assim, foi muito incrível. Obrigada por compartilhar isso, mas tá mostrando que tá na hora da gente mudar, que é urgente, que nós não temos outra saída, sabe? Somos seres humanos, são pessoas que precisam do espaço delas, do espaço que lhe é de direito, sabe? De ter uma vida normal, igual a qualquer outro ser humano. Então, muito obrigada por esse momento. Foi muito especial, assim, foi muito marcante e importante.
Imagina, e eu fico pensando assim, como a gente pode ir construindo esses espaços, né? Por exemplo, esse espaço do podcast já é um espaço muito potente para a gente trazer esse assunto à tona, né? Então, por exemplo, será que num próximo encontro trazer pessoas trans para falar desse tema? Então, assim, será que é isso mesmo que o Danilo falou que eu vivo na minha realidade? Será que não? E aí eu acho que a nossa postura é sempre uma postura de não julgar. Então, por exemplo, quando eu vi essas construções sociais na tese, me chamava a atenção assim, gente, olha como que a gente, enquanto sociedade, construiu uma coisa que nos adoece de forma tão forte que a gente precisa dela para se defender e sobreviver. Então, assim, se eu fosse trans, eu tenho muito assim, me conhecendo o pouco que eu conheço, eu ia querer abraçar o binário também, porque eu ia querer buscar o que era seguro. Então, assim, eu vou julgar essa pessoa porque ela não quer ser reconhecida como trans lá fora. Gente, quem sou eu para fazer isso, sabe? É a forma de sobreviver, de não ter violência, de ter o mínimo assim de paz e sossego para conseguir viver sua vida sendo quem você é, né? Então eu acho que essa postura do não julgar e de permitir a fala é muito interessante, né? Eu acho essa discussão do lugar de fala muito importante. Eu acho que a gente tem que respeitar as historicidades e as posicionalidades das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer as pessoas que são nossos aliados, né? Então, eu não posso falar pelas pessoas trans, mas eu posso falar como um aliado. E aí elas vêm para me corrigir, para me ensinar, para me fazer aprender com essas histórias, né? Para a gente também não fazer do lugar de fala um lugar onde a gente não permita que outros também falem com a gente. Né? Eu acho que ninguém fala por nós, mas falar conosco, né? Todo mundo pode, porque é assim que a gente vai realmente mudando. Ai, assim, eu achei incrível. Tô super aqui baqueado, pensando de tudo que eu posso fazer para utilizar o meu privilégio de homem cis para dar espaço para pessoas que se identificam com a comunidade trans, não só com essas pessoas, mas todas que não têm privilégio. Mas no assunto do podcast que a gente está tratando da comunidade trans, eu acho bem importante as pessoas que têm privilégio, que se identificam como cis, dar espaço, dar autonomia para que essas pessoas mostrem o que elas têm de melhor, entendeu? Porque eu acho que todas as pessoas têm muitas coisas boas a oferecer. E não sei por que seria diferente para pessoas trans. Na minha cabeça não tem essa diferença de capacidade. Mas lembrando que são pessoas diferentes, elas conseguem, alcançam coisas diferentes, é tudo dentro da realidade. E também, pode falar. Ah, desculpa. Não, uma coisa que eu achei muito interessante, isso que o Alfredo trouxe, e aí a gente tem que ir percebendo como que pequenas mudanças no nosso dia a dia podem promover mudanças, né? Eu concordo com o que a Rebeca falou, a gente não muda o mundo de uma hora para outra, mas a gente consegue fazer a diferença nos locais que a gente ocupa. Então, refletir sobre que ferramentas eu tenho para fazer a diferença por quem não tem é muito importante, né? Eu não acho que quem tenha mais ferramentas ou quem ocupa uma posição melhor seja melhor do que o outro. Eu acho que essa pessoa tem uma responsabilidade maior com o outro, né? Por ter essas ferramentas, por ter esse espaço. E aí, olha uma coisa interessante que eu comecei a fazer na organização das disciplinas e no meu dia a dia, né? Por causa dessa questão do nome social. Então, sempre que a gente começa uma disciplina, a gente quer conhecer os alunos, né? A gente quer que eles se apresentem. E aí eu comecei a instituir o seguinte: como você gostaria de ser chamado? Por quê? Porque isso ensina para ele, para ela, que qualquer paciente que ele atender, qualquer pessoa que ele for cuidar, sendo trans ou não, ele tem que ter essa atitude como um respeito. E que para a pessoa trans, então, isso vai fazer muita diferença. E aí, por que eu falo isso? Porque eu ainda não tive no curso alunos ou alunas trans. Mas, por exemplo, tem um aluno que tem um apelido que ele só gosta de ser chamado pelo apelido. Tem um aluno que tem um sobrenome que só gosta de ser chamado pelo sobrenome. E aí a gente problematiza isso. Olha, se eu posso chamar ele pelo apelido, se eu posso chamar ela pelo sobrenome, por que eu não posso chamar a pessoa trans pelo nome dela?
dificuldade. Então, criar esse hábito de, antes de conhecer, perguntar como quer ser chamado, é uma coisa que eu acho que mudou o meu jeito de me relacionar com os alunos e com as pessoas em geral. E eu acho que fica, né? Eu espero que fique um pouco desse exemplo, assim, quando eu estou cuidando de alguém, eu preciso conhecer essa pessoa, né? A primeira coisa é saber como que ela gostaria de ser chamada. Então, são coisas que a gente pode ir incorporando, que a gente sempre pensa, como é que eu faço a diferença? O problema é grande, né? Então, acho que com pequenas ações no cotidiano é que a gente vai enfrentando o problema e transformando. É incrível, é bem isso mesmo. Pelo menos é o que eu acho e é o que eu tento levar para minha vida. Cada dia procurando mais informação, se desconstruindo mais e dando espaço, o meu espaço de privilégio para quem não tem, sabe? Um dia, quem sabe, eu chego lá, na esperança. Todos Mas nós. durante a pesquisa, você enfrentou alguma dificuldade para acessar a comunidade? Algo assim? Alfredo, não, felizmente não. Assim, eu apresentei a pesquisa inicialmente para o ambulatório, né, para a equipe do serviço, porque você ter um pesquisador na dinâmica de um serviço incomoda, né? Tem uma pessoa ali observando, anotando, perguntando, entrevistando, ocupando uma sala, né, e tudo. Então, primeiro eu tive essa conversa, essa autorização da equipe, e todas as pessoas trans com as quais eu conversei foram extremamente acolhedoras, extremamente dispostas e assim muito felizes de estarem contribuindo, assim, aquela me passava aquela sensação assim, olha, eu sei que isso é importante, eu sei que a minha história assim, é difícil às vezes falar desses temas, são temas que mobilizam, mas eu sei que eu estou falando, eu estou ajudando alguém que vai ler, eu estou ajudando alguém que vai se formar com isso, então houve uma aceitação, um apoio e um cuidado muito grande. Assim, eu me senti muito acolhido, muito abraçado, não só pelo serviço, mas por todas as pessoas que participaram, que foram muito carinhosas e muito generosas, né? Eu acho que quando você compartilha a sua história de vida com alguém que você está conhecendo naquele momento, é um ato de generosidade imensa, né? Um ato de confiança, de esperança e para mim de responsabilidade, né? De acolher essa história e conseguir dar a melhor devolutiva possível para elas. Entendi. O pessoal também foi muito solícito com a gente. Só que teve uma vez que a gente recebeu um feedback que foi justamente tipo, a gente não precisa ficar falando, porque tem várias pesquisas, e de novo, vocês estão fazendo essas pesquisas, sabe? Perguntando essas coisas que várias outras pessoas perguntam e não faz nada. E, tipo assim, e é bem o que você falou, quem sou eu para julgar uma comunidade que é altamente marginalizada, assim, é super coerente eles estarem com raiva da gente perguntando toda hora, sabe? E também a gente teve outras devolutivas tipo, é muito importante você se estar fazendo um podcast para dar autonomia e a gente está tentando trabalhar da melhor maneira em cima disso, sabe? Bem de dar voz para quem quer falar e para ela ser escutada por todo mundo e todo mundo aprender. Eu acho que a gente trouxe muito isso, a questão da empatia, então, basicamente é isso que o Danilo falou, o que você já falou também, Alfredo, essa questão da gente trabalhar a empatia, se colocar no lugar do outro, porque, vamos dizer, é um problema do outro, que o outro está sofrendo. Nós, pelo menos na minha bolha social, assim, nas pessoas que eu vivo, na minha família, não tem nenhuma pessoa trans, mas não é porque não existe, não é porque não é a minha dor que ela não deva ser escutada e que a gente não deva fazer algo, porque às vezes é que nem o Danilo falou, é chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada. Isso não vai mudar em nada a minha vida, mas vai fazer toda a diferença para aquela pessoa. Então a gente olhar com um olhar mais humano, um olhar com mais carinho, né? Eu acho que essa é a mensagem. Agradecer ao Danilo mais uma vez por estar aqui, por toda essa disponibilidade de compartilhar todas as experiências dele, né? Tanto questão de pesquisa do mestrado, como médico também, como professor.
enfim, é muito importante, porque a gente vê tanto a questão da formação dos novos médicos, o que a gente pode fazer para deixá-los mais humanos, né? E também na questão dos atendimentos, ele também como médico, como agente de mudança, né? Então foi bem completo, foi bem importante, foi muito legal, porque normalmente a gente entrevista pessoas trans, então a gente só tem o lado delas, a gente não consegue acessar tanto essa questão da saúde. E tendo um pouco dessa visão de saber que também sem querer julgar, sem questões de julgamentos, né? Mas que também está havendo a mudança lá dentro com o trabalho de formiguinha, isso também é incrível, porque todo mundo trabalhando um pouco em prol de uma causa, em prol de resolver alguns problemas, daqui a algum tempo nós vamos ver esses resultados, né? Então, obrigada por participar do nosso projeto. As pessoas que não puderam estar aqui hoje também agradecem a sua disponibilidade. E tá com você, Alfredo. Danilo, mais uma vez, muito, muito obrigado. A gente agradece imensamente você ter disponibilizado o tempo para informar a gente e trazer conteúdo. E eu acho que é isso. Você quer falar alguma coisa, Danilo? Pessoal, eu queria muito agradecer vocês assim, por um espaço tão acolhedor, tão rico, né, de trocas, de aprendizados que a gente pode, né, aquela questão assim, né, eu fui convidado para falar sobre e ouvindo vocês eu aprendi muito com aquilo que vocês compartilharam, então eu acho que a gente se dispõe a aprender, a gente consegue se transformar, né, então eu acho que eu saio transformado desse encontro, eu entendo, assim, igual o Alfredo trouxe agora no final, essa questão de às vezes ser difícil participar das pesquisas. Eu entendo, assim, são muitas pesquisas, muitas vezes a gente trata do ponto de vista de algo muito curioso, algo muito diferente, sem dar uma resposta, né? Eu costumo não fazer promessas porque a gente nunca sabe se a gente pode cumprir, né? Então, o meu compromisso é sempre de trazer a devolutiva. Eu acho que esse podcast é uma oportunidade de dar uma devolutiva à comunidade da pesquisa, e eu sempre trago esse compromisso de trazer nos espaços que eu ocupo. Então, enquanto professor, onde eu posso divulgar a pesquisa, eu estou divulgando, na formação, trazer esses resultados para a gente, de fato, trazer uma transformação, né? Então, eu fico à disposição, sei que tenho muito ainda a aprender, sei que não está perfeito, sei que não está bom, que o mundo não mudou com essa pesquisa, mas eu acho que são pequenos passos que vão fazendo com que a gente enfrente esse problema, né, e que saiba que a gente tem pessoas sensíveis e que estão dispostas a ajudar, né, e fica essa sugestão de que as pessoas trans em outras oportunidades de podcast possam falar sobre esse tema, até para ver os encontros e desencontros que a gente tem nisso, né, e parabéns pelo projeto, eu acho que é fantástico, que vocês tenham muito sucesso, que dê tudo muito certo, que vocês enfrentem os desafios com resiliência, com disposição, focando naquilo que está dando certo, nos feedbacks positivos que vocês têm recebido, que eu tenho certeza que o impacto é muito mais positivo de tudo que vocês estão fazendo. E muito obrigado e fico à disposição se eu puder ser útil com algo mais. Obrigado. Sempre que quiser voltar, estamos à disposição para ouvir. E acho que é isso. Até a próxima, gente. E tchau. Tchau. Até, gente. Tchau, tchau.